que o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança e a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência enviaram R$ 1.700.000 em emendas para ações de caráter sigiloso. Lá no portal da Transparência não há informações sobre o motivo ou a ação beneficiada pelos repasses. Só consta apenas a função de defesa nacional. Augusto, explica melhor essa situação pra gente, porque tá aí, né? Mais uma matéria sobre emendas, mais uma discussão que a gente tem aqui no Metrópolis sobre essa dificuldade da gente identificar. Então, qual é, nesse caso agora, o problema que você viu, encontrou nessa matéria? Então, muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que vale até destacar a quantidade de vezes que a gente já veio aqui para falar sobre problemas e falta de transparência com emendas. Já tiveram vários casos, né? Até num projeto que a gente mostrou aqui, que foi aprovado no Congresso para dar transparência, haviam várias brechas para não termos transparência. Mas nesse caso aqui é diferente, tá? Esse caso aqui não é que a emenda ela é sigilosa. São emendas individuais, que é aquele tipo de emenda que todo parlamentar tem direito. Senadores têm direito, deputados têm direito, comissões também. Mas no caso das emendas individuais, é por isso que a gente coloca no nome do Flávio e também do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, conhecido também como deputado Príncipe, porque ele de fato tem parentesco com o ex-imperador do Brasil, Dom Pedro II. Pois bem, essas emendas individuais foram enviadas para projetos de ações de caráter sigiloso. O que é que acontece? Quando o parlamentar faz uma emenda, eu vou enviar uma emenda, sei lá, para o Ministério da Educação. Você só não manda para o Ministério da Educação e o Ministério da Educação faz o que quiser com esse dinheiro. Você tem que mandar para uma ação específica, ou às vezes para um projeto específico. Então, quando você olha no portal da Transparência, as emendas dizem, por exemplo, senador tal enviou 1 milhão para o Ministério da Educação para um projeto de construção de uma nova escola no Ceará, por exemplo. Nesse caso, há uma subdivisão que é ações de caráter sigiloso, e aí você não sabe para qual projeto foi enviado esse dinheiro. Isso acontece porque há projetos de interesse nacional e de interesse de segurança nacional, que geralmente ficam ali sob a alçada do Ministério da Defesa. E é possível, sim, enviar dinheiro para lá. O problema é que, depois que o dinheiro chega, você não sabe para qual ação foi. E aí, novamente, a gente destaca que somente o senador Flávio, o deputado Luiz Felipe e essa comissão, que a Comissão de Inteligência também tem direito ao envio de emendas, somente eles enviaram esse tipo de emenda, que é para ação sigilosa. Porque, geralmente, inclusive, é uma coisa que a gente destaca, a emenda ela tem um caráter político forte. Um parlamentar, quando ele envia uma emenda para a sociedade, para onde ele tem votos, ele quer destacar, olha, eu enviei esse dinheiro. Isso, quando a emenda ela é transparente, quando a emenda ela é correta, honesta, há esse ganho político, né? Beneficia todo mundo, não só o deputado, o prefeito, o vereador, todo mundo ali fica beneficiado, e claro, o cidadão. Né? Nesse caso, há também o interesse, no caso, porque tanto o senador Flávio quanto o deputado Luiz Felipe, eles mexem muito, eles defendem muito essa questão da defesa nacional, já fizeram parte de comissões, eles têm atuação nessa área, mas somente os dois enviaram para esse tipo de emenda. E aí a gente destaca aqui na reportagem, a gente até fez um gráfico interativo, mas eu destaco na reportagem, que essas emendas, o maior valor, a maior beneficiária dela, de fato, é uma empresa de tecnologia e defesa. Então, faz sentido. A segunda maior beneficiária é uma empresa de turismo. E depois aparecem vários CPFs, ou seja, pessoas físicas como beneficiários finais dessa emenda, e também algumas empresas pequenas. Isso não quer dizer que a emenda foi enviada diretamente para essas pessoas. Quer dizer que elas eram prestadores de serviço ou beneficiários de alguma maneira dos projetos que envolviam essa emenda. E aqui a gente destaca, um destaque inclusive para o trabalho da nossa arte, que está de parabéns, é um gráfico interativo que mostra para onde partiu cada emenda de cada autor. Então, por exemplo, você clica aqui no deputado Príncipe, você consegue ver que tem vários beneficiários. E a gente destacou aí, os ícones de pessoas são, claro, CPFs, ou seja, a gente consegue entender qual foi a pessoa diretamente beneficiada por aquela emenda, e os ícones de empresa são, claramente, empresas. Então, aqui você, por exemplo, tem uma Saner Comércio, Serviços de Informática Eireli de Brasília DF, recebeu 1.618 a partir de uma emenda enviada pelo deputado Príncipe. E aí tem algumas pessoas aqui, empresas que receberam emendas de mais de uma pessoa, por exemplo. Essa daqui, recebeu emenda do Flávio e também do deputado Príncipe. Essa daqui recebeu da comissão e do Flávio Bolsonaro. E outro destaque que a gente traz também, como eu falei, dessa lista de maiores beneficiários, é outro trecho interativo, que é essa tabela aqui. Quando você acessar a matéria, você pode vir aqui nessa tabela e você vai ter aqui informações como favorecido do pagamento, o tipo, né, de pessoa, o autor, o ano da emenda e o valor pago. Então a gente, por exemplo, vê aqui que a maior beneficiária é a Berkana Defense Security, uma empresa na área que você falou, né? Que eu falei. Uhum. Ela recebeu 288.342 desse total de emendas. Mas você pode filtrar, por exemplo, eu quero olhar agora para onde o senador Flávio mandou essa emenda para uma ação de caráter sigiloso.
Então você clica aqui naquela barra de procura e digita Flávio ou Flávio Bolsonaro. Então, a partir daí, você vai ter a lista de emendas somente do senador Flávio Bolsonaro. Então, assim, destaque para essa parte interativa. E o que é que diz o deputado Príncipe, procurado? Ele falou exatamente isso que eu expliquei. Olha, a emenda foi enviada para um projeto de ação de interesse de defesa nacional, por isso não há essa transparência, digamos assim, essa informação sobre o beneficiário. O senador Flávio Bolsonaro, a gente tentou contato com ele e não conseguiu. E é isso que a gente tem para reportar hoje aqui sobre essa matéria dos 1,7 milhões de reais. Porque, de novo, como a gente sempre trata aqui, como você deixou claro antes, a gente conversando, antes de começar o Boletim Metrópolis, de que, de fato, há uma legalidade nisso. Eles podem sim fazer essas transferências. O que a gente está discutindo aqui, e não é só em relação a essas emendas, como todas as outras matérias que a gente tem discutido, é sobre a transparência nessas emendas. Claro que nesse caso específico existe essa questão da segurança nacional, a gente entende. Mas aí, se a gente for fazer o histórico de todos os deputados, de tantas histórias que a gente tem trazido, a gente se pergunta sempre por que não dá mais transparência a esse tipo de emenda, né? Afinal, são bilhões de reais envolvidos, né? Exato, até organizações de transparência já afirmaram isso. Olha, a gente entende que há essa necessidade de sigilo sobre alguns tipos de gastos públicos. Às vezes mexe também com segurança energética, segurança até militar também. Mas, às vezes, e isso é uma crítica que os organismos internacionais fazem, e vale ressaltar não só no Brasil, às vezes você coloca muita coisa nessa alçada de gasto sigiloso com essa premissa do interesse nacional. Às vezes você somente deixa de dar transparência para coisas simples, porque, por exemplo, nessa lista que a gente disponibiliza aqui de beneficiários, há empresas que são vendedoras de impressora. Assim, não haveria não tem essa relação direta, né, entre um gasto sigiloso e uma empresa que poderia vender impressoras, não tem nada errado disso, para o poder público. Exato. Mas por que a ação está sob sigilo nesse caso? Enfim, não há nada ilegal, mas há esses questionamentos, há essas brechas, há essas dúvidas que são levantadas quando a gente olha essa lista de beneficiários. Ou seja, é algo que a gente vai falar muito, até porque, como a gente está falando desde o início da matéria, você já veio aqui várias vezes e está sempre convidado a trazer, até porque eu acho que essa história de emendas, ainda mais para 2026, chegando aí, a gente vai falar muito sobre isso. Exatamente. E acho que, infelizmente, mas é um prato cheio, né? Você olha aquilo ali, você sempre encontra uma pauta. Isso aqui a gente esbarrou até por acaso. Estava olhando outra história quando pensou que não. Como assim uma categoria de emenda para uma ação sigilosa? E aí enfim, cliquei, vi, acabei descobrindo essa história. Então, assim, esbarramos nisso de uma maneira enquanto procurava outra história. Mas, assim, quando você procura, você acaba achando 1000 histórias nesse banco de dados infinito, de infinitas emendas, de infinitas maneiras de dar publicidade ou não ao gasto público. É isso, lei de acesso à informação, a gente adora jornalismo, agradece e o cidadão também. Obrigado, Augusto. Muito obrigado aqui.